Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E antes do e-mail de hoje, quer saber a diferença entre gravação gratuita? É esta que vai ao ar no YouTube. E gravação privada, não tem fila de espera, não vai ao ar no YouTube. Clique aqui, assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, tenho 23 anos e meu namorado 20. Namoro há 2 anos e nesse tempo tive muitos problemas quanto à rede social. Já soube de uma conversa que ele teve com uma ex, uma amiga dela que me contou, disse que não havia nada demais, no entanto, eles estavam falando sobre os erros do passado e ele disse que não terminaria com você em nenhuma hipótese. Tá, isso foi o que a amiga disse que ele disse com a ex. Ele nega e depois disso comecei a desconfiar de tudo. Olhava celular, então depois de vários problemas, ele resolveu excluir o WhatsApp. Esses problemas nunca foram ligados à traição, nem à sexualidade de nenhuma forma. Foram conversas com meninas que eu via e não gostava. Às vezes via o contato e já brigávamos. E ele sempre excluía todas as conversas e dizia que não estava me escondendo nada. No entanto, recentemente consegui ver que ele estava conversando com uma menina da faculdade por SMS, não sei o conteúdo. E aí brigamos e mandei ele sumir e ele implorou por perdão. Disse que a conversa era sobre a faculdade, falou que não iria mais fazer isso, em meio a muito choro e pedido de desculpas e pediu uma última chance. Estávamos em processo de reconstrução até que ontem eu vi um print de uma conversa que ele mesmo fez com uma outra garota em que ele agradece por umas fotos de um trabalho da faculdade e diz com brincadeira o seguinte: valeu mesmo, quando você terminar esse namoro velho, a gente se casa. Risos. A resposta dela: oba! Risos. E ele mesmo tirou o print disso? Ai, que bobo! Como assim? Ele próprio tirou o print disso? Fiquei com muita raiva e ele, como sempre, negou. Não, ele tira o print e ele nega? Ai, como assim? Eu tô. Gente, alguém vem aqui dar um soco no meio da minha cara pra ver se eu acordo. Porque acho que eu tô um pouco abobalhado, dormindo, sonâmbulo. Vai ver que eu tô gravando sonhando. Enfim. Fiquei com muita raiva, ele, como sempre, negou, mas depois assumiu. Disse que isso tinha sido há alguns meses. Entre parênteses, ela pôs assim: acho que foi recente. Ele disse que tem problema com mentira e que o pai dele já falou isso para ele, que desde criança ele mente sem nenhum motivo. Ele disse que quer mudar e marcou um psicólogo. Não sei o que fazer porque o problema não é somente a mentira, é o caráter. Ele não me traiu fisicamente, mas não sei se não o fará. Até porque ele consegue ter dupla personalidade, não consigo entender. Não, dupla personalidade. Dupla personalidade é uma coisa muito séria, minha querida. Eu acho que você está, não é, confundindo as coisas aqui. Dupla personalidade é uma coisa muito séria, tem muito complexo, inclusive. Ele me diz que vai mudar, chora, implora para que eu não vá embora e depois faz isso. Eu estou exagerando, André? Existem coisas que devo relevar? Eu tenho culpa nisso? O que eu devo fazer? Me dê sua opinião, por favor. Aguardo beijos e parabéns pelo canal. Muito obrigado, minha querida. Olha, pelo amor de Deus, né? Achar que você tem culpa nisso, aí também já é demais. Então, é aquele processo em que a vítima se transforma em réu, pelo amor de Deus, né? Onde as coisas são invertidas. Sabe, aquela mulher que descobre a traição do marido e ainda se sente culpada porque, na verdade, ela que não deu a atenção ou ela não foi mulher suficiente. Então, precisa tomar cuidado com isso, hein? Então, pelo amor de Deus. Agora, quando você diz assim, né, será que eu estou exagerando? Veja bem,
minha querida, qualquer pessoa no seu lugar se sentiria mal. Pega uma conversa dessa. Então são brincadeirinhas e não só. São brincadeirinhas que a pessoa tem com a outra, dando a entender alguma coisa, né? Uma pessoa compromissada começa com essas brincadeirinhas com uma outra, estando compromissada, e não só, e nega. O cara tira o print, ele próprio tira o print, que eu fiquei sem entender. Aí ele nega. Então, o problema maior aqui, talvez, seja a questão realmente da mentira. Nem é só a questão de, né, uma pessoa, não que não seja um problema, uma pessoa compromissada ficar com essas brincadeirinhas, mas a questão da mentira. A questão da mentira, talvez ele seja um mitomaníaco. O mitomaníaco é aquela pessoa que tem a mania de mentir, assim, a pessoa nem pensa, sabe? Porque, assim, pessoas normais mentem, e quando mentem, elas não querem ser descobertas, não é verdade? Você contou uma mentirinha aqui, depois você vai tentar encobrir, não é? São as mentirinhas normais. Só que essas mentirinhas normais, elas não deixam de serem prejudiciais. A gente tem que ter consciência disso, hein? Não é porque eu estou dizendo aqui mentirinhas normais que elas não são prejudiciais. A gente tem que evitar sempre a mentira. Só que o que eu estou querendo dizer é que tem mentira e tem mentiroso que sai da normalidade, assim, do aceitável. E aí é onde desenvolve, então, a mitomania, por exemplo. A pessoa, às vezes, ela não tá nem aí, sabe? Nem pensa, né? Veio, ela inventa na hora, ela fala. Ela não tá preocupada se ela vai ser desmascarada daqui 2 minutos, se ela vai ser desmascarada ali na frente. Quer dizer, o cara tirou o print, você tá com o print da conversa e ele tá falando, e ele tá negando, falando que não. Então, talvez o problema maior aí seja a questão da mentira, em primeiro lugar. Porém, como ele disse, como ele teve a capacidade de reconhecer que ele tem esse problema com mentira, que geralmente as pessoas não têm. Então, aí eu já começo a achar que talvez valha a pena você não agir nesse momento, né? Ou seja, sabe, terminar agora. Talvez valha a pena você estar junto dele nesse processo, se ele está disposto a ir num psicólogo, se ele conseguiu reconhecer que ele tem esse problema, que inclusive o pai dele falou isso para ele. Quer dizer, talvez às vezes o pai falando, às vezes a gente não consegue, né? Quando os pais nos falam as coisas, a gente não consegue acreditar. Agora você falando, reforçou aquilo que o pai sempre falava para ele. Então talvez você, inclusive, ajudou ele a perceber que ele tem esse problema com mentira. Então, talvez, minha querida, talvez o ideal nesse caso seria você continuar um pouco mais para perceber se vai haver mudança, se vai haver a melhora, sabe? Porque é mais fácil abandonar, né? Me parece que ele conseguiu reconhecer, ele conseguiu perceber e quer buscar ajuda. Então, talvez valha a pena permanecer, vale a pena. Eu acho que se a gente cai fora, depois a gente pode se arrepender de ter caído fora, quando a gente poderia, principalmente quando a pessoa se mostrou disposta a isso. Porque tem tanta gente, né, gente, que fala só da boca para fora, não sei o quê, ou fala e depois não consegue e recai sempre nos mesmos erros. Aí sim, mas pelo menos a gente tentou, né? Pelo menos a gente esteve ao lado da pessoa, e só que depois chega um momento que, se chegar um momento que você vê que a coisa não muda mesmo, aí sim, pelo menos você tentou, né? Você não vai se arrepender por algo que você não fez. Não, eu fiz, eu tentei, só que, cara, não deu. Não dá mais, sabe? Isso tá tirando minhas energias, tá minando minhas energias, então não dá mais, eu não quero mais. Aí sim, aí é diferente, né? Eu acho que vai ser, inclusive, melhor para você agir dessa forma, dessa maneira. Quando a gente está diante dessas situações, por isso que eu digo, gente, que cada situação tem um contexto específico. Quando a gente está diante dessas situações assim semelhantes, assim, nesses casos, vale a pena a gente, não é, que a pessoa tenha disposição, tá buscando ajuda,
vale a pena a gente permanecer ali ao lado dela. E a gente gosta da pessoa. Agora, se a coisa não engrena, não vai, não é? Apesar de gostar, em primeiro lugar, a gente tem que se cuidar. E a gente tem que se gostar. Se a gente vê que não vai, que aqui isso só está nos desgastando, tira a nossa paz de espírito, aí a gente precisa ter uma outra postura, né? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa no Instagram, viu? Me acompanhem lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.